Olá, meus amigos, que alegria estar com você nesse bloco de aulas do nosso CTBD. Esse será um momento breve, não vamos tomar muito do seu tempo, você vai perceber que as aulas serão ao ponto, serão curtas, não serão aulas longas demais, e eu espero, acima de tudo, que as aulas, que os conteúdos, que tudo aquilo que você ouvir aqui possa ajudar você no dia a dia do seu clube. Esses conceitos são conceitos já bem conhecidos para muitos dos líderes que vão acompanhar, porque já estão há um tempo na estrada, trabalhando com os nossos desbravadores. Mas para outros líderes, isso daqui é o início de uma jornada. Alguns clubes novos estão sendo fundados no nosso território e eu sei que temos vários líderes que estão começando o trabalho com o clube, então eu espero que esse conteúdo seja extremamente útil para você. Você pode voltar a consultar esses conteúdos depois, em outro momento durante o ano, por isso ele ficará gravado para você ter a oportunidade de assistir depois mais uma vez ou de mostrar para algum novo líder que entre durante o ano no processo dos trabalhos do clube. Eu acredito muito no trabalho do Clube de Desbravadores. Eu louvo a Deus por termos líderes como você, com sangue no olho, com vontade de fazer acontecer, e eu confesso que eu estou muito animado por estar aqui com vocês. Estou sonhando coisas incríveis para o nosso campo, nosso Campuri, nosso Aventuri, outros encontros e muitos sonhos legais. E eu convido você para somar junto, para fazer o seu melhor aí na linha de frente com os nossos meninos e meninas, e que, para a honra e glória de Deus, juntos nós venhamos a salvar muitas famílias, muitas crianças, muitos juvenis, muitos adolescentes. Deus abençoe você. Nós vamos ter agora na sequência os ideais dos desbravadores. Eu já te convido a participar com a gente dos ideais aí da sua casa mesmo, aonde quer que você esteja. E na sequência dos ideais, então, nós vamos partir para as aulas, como já mencionei, serão aulas breves, mas diretas ao ponto, e eu espero que sejam extremamente úteis a você. Deus te abençoe, um grande abraço. Posição para o voto. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema, o amor de Cristo me motiva. Objetivo, salvar do pecado, guiar no serviço. Atenção, desbravadores, posição para o voto à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição.
Nesse momento eu convido você a fechar os olhos aí onde você está, para nós falarmos com Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, apesar de online, apesar da distância geográfica, mas unidos no mesmo ideal de nos preparar, nos capacitar para melhor te servir. Peço que o Senhor abençoe a cada líder que estará acompanhando estas aulas, que essas aulas sejam úteis ao desenvolvimento de cada líder, de cada pessoa, e que, para a honra e glória do Teu nome, venhamos a fazer o nosso melhor neste ano. Abençoe os sonhos, os planos, os objetivos de cada líder de desbravadores da ACP e qualquer líder que esteja acompanhando este nosso treinamento. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e nos salve para o Teu reino e que nos dê também um ano incrível na Tua presença, de muitas vitórias e conquistas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Maranata. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do primeiro capítulo do nosso Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. No seu primeiro capítulo, nós começamos vendo a respeito dos fundamentos dos desbravadores. O Clube de Desbravadores é uma organização mundial dirigido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem uma longa trajetória histórica e a sua identidade é definida pela sua filosofia, seus objetivos prioritários e símbolos. A origem histórica começa em 1950, quando o Clube de Desbravadores é oficializado a nível mundial pela Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1955, surge o primeiro clube sul-americano de desbravadores na cidade de Lima, Peru, sob a liderança do casal Nercida e Armando Ruiz. No final da década de 50, o pastor Jairo Araújo, líder da Juventude Adventista Divisão Sul-Americana, com a sede no Uruguai, preparou um pequeno manual sobre como organizar o Clube de Desbravadores. Esse manual provocou o surgimento de vários clubes nos estados brasileiros, de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No ano de 1950, em Santa Catarina e em São Paulo, surgem os primeiros clubes de desbravadores no Brasil. Em 1958, o pastor Henry Farenhaben veio do Canadá como missionário para a cidade de Santa Catarina. Em seu trabalho como departamental de jovens, visitou várias igrejas do estado de Santa Catarina, apresentando o material em inglês trazido do Canadá e mostrando a importância do Clube de Desbravadores. No ano de 1959, em Santa Catarina e em São Paulo, surgem os primeiros clubes de desbravadores do Brasil. Em 1958, o pastor Henry Farenhaben veio do Canadá como missionário para a cidade de Santa Catarina e em seu trabalho como departamental de jovens ele visitou as igrejas e ele utilizou o material em inglês trazido do Canadá, mostrando a importância dos clubes de desbravadores. Do início do ano de 1959 até 1960, ele funda 7 clubes, sendo o primeiro clube o Vigilantes de Lajeado Baixo, sendo o primeiro diretor o pastor Haroldo Fuchner. Em Ribeirão Preto, São Paulo, nesse mesmo ano, organiza-se o Clube Pioneiros, tendo como diretor o Luiz Roberto Freitas. Em 1961, o pastor Wilson Sarli, departal do Ministério Missionários Voluntários de São Paulo, trouxe o lenço, as insígnias, o voto e a lei dos desbravadores, oficializando o Clube Pioneiros de Ribeirão Preto. Os clubes, dependendo do seu país, recebem nomes diferentes. Nos Estados Unidos, Pathfinder Club, Conquistadores nos países hispânicos e Desbravadores no Brasil. O clube tem como filosofia: tudo que o desbravador faz precisa ter um sentido, uma base, um alicerce de conceitos e princípios imutáveis, que são extraídos da palavra de Deus, a Bíblia. E somente dela é tirada a visão de mundo e de movimento do Clube de Desbravadores. Todas as atividades do clube devem estar alicerçadas na palavra de Deus. Os objetivos prioritários do clube são
Ajudar os desbravadores a compreenderem que Deus e a sua igreja se interessam por eles e também os amam e os apreciam. Encorajar os desbravadores a descobrirem seu próprio potencial, reconhecendo que ele vem de Deus. Inspirar os juvenis e adolescentes a dar expressão pessoal do seu amor a Deus. Tornar a salvação de cada desbravador a prioridade número 1 do programa do clube. Despertar nos desbravadores a apreciação saudável, o amor e o cuidado pela criação de Deus ao participarem de atividades ao ar livre. Ensinar habilidades e hobbies aos desbravadores que trarão para eles maior realização à vida. Animar os desbravadores a manterem também a sua boa forma física. Dar oportunidade para o desenvolvimento e formação de novos líderes. Ensiná-los a cultivar o desenvolvimento harmônico da vida física, social, intelectual e espiritual. Espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Até o próximo capítulo do nosso manual administrativo. Olá, querido líder, tudo bem com vocês? É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para poder discutirmos e conversarmos um pouquinho mais sobre um tema muito importante: organização do clube e atribuições da direção. Nós vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia referente a esse assunto que é muito importante. Nós vamos tocar no assunto referente à organização do clube. Vamos começar ali pelo organograma, as diretrizes de como funciona o clube. Antes de tudo, todos nós sabemos que o Clube de Desbravadores, ele é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E todos nós sabemos que ele segue algumas ordenanças e determinações bíblicas que a igreja segue. Agora nós vamos para a parte do organograma. Vamos falar um pouquinho de cada departamento, de cada área que engloba o nosso Ministério de Desbravadores. Vamos começar pela Associação Geral. A Associação Geral é o órgão gestor do parâmetro mundial do Clube de Desbravadores. Depois nós temos ali as divisões, que ao todo são 13 divisões, cujo nós fazemos parte da divisão sul-americana, que é composta por 8 países, beleza? E tem como departamental o pastor Udolcio Zukovski. Agora nós descemos um pouquinho mais e nós conseguimos encontrar nesse organograma as uniões, que são ao todo 15 uniões, e que nós fazemos parte da União Sul Brasileira, a USB, que é coordenado pelo nosso querido departamental pastor Ariel. E até que então nós chegamos na associação. A associação, que é a nossa associação, é a Associação Central Paranaense, que é coordenada pelo nosso departamental, o pastor Moisés Lucas Moura. E então, depois que nós chegamos na associação, nós conseguimos encontrar ali as áreas do Departamento dos Desbravadores, que é a área que são ao todos, na ACP, são ao todo 6 áreas. E ali dentro das áreas a gente encontra a subdivisão das regiões. As regiões de desbravadores, que são ao todo 19 regiões que temos aqui na ACP. Depois das regiões nós conseguimos ali identificar os distritos, que ao todo são 43 distritos. Que afim chegamos assim nas igrejas locais ou nos grupos. Que quando a gente chega nessa igreja local ou no grupo, é ali que vai acontecer o surgimento do Clube de Desbravadores. Ali onde a igreja local vai definir o diretor do clube para que então assim o clube possa iniciar suas atividades. Terminando aqui o organograma, nós vamos falar um pouquinho agora das atribuições dos membros da diretoria do Clube de Desbravadores. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diretor. Lembra que eu falei que a igreja local escolhe o diretor? É isso mesmo. A igreja local vai escolher uma pessoa, um nome, vai ser levado para a comissão da igreja local ou do grupo irá votar o nome dessa pessoa e ele sendo aprovado, com todos os requisitos, ele poderá dar início às atividades. O diretor do clube tem como função, se preparar para o cargo, para a sua função. Coisa que você hoje está fazendo aqui, quando vem participar do curso, aprender um pouco mais e desenvolver o seu conhecimento. E após isso ele começa a montar a sua equipe. Ele vai montar a sua equipe de uma forma que ele possa trabalhar lá na frente.
E ele também, após ele montar a sua equipe, ele vai conhecer a sua equipe, para que ele possa trabalhar da melhor maneira com a sua equipe. E depois que ele já estiver ali envolvido, ele vai começar a motivar a sua equipe. Motivar, para que todos eles possam trabalhar motivados. Então, ele vai começar a aplicar treinamentos para a sua equipe, para que as suas atividades possam ocorrer da melhor forma possível. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos queridos diretores associados, nossos diretores e diretoras associados. O clube ele precisa de ter 2 diretores associados, o diretor associado e a diretora associada. O diretor associado que ficará incumbido, será responsável por cuidar dos meninos, e a diretora associada que é responsável por cuidar da ala feminina do clube. E também a gente começa a entender que o diretor associado e os diretores associados, eles têm a função de auxiliar o diretor no desempenho das suas atribuições. Então o diretor associado ele está sendo o braço direito, o braço esquerdo, a perna esquerda, a perna direita do diretor. É isso mesmo, ele vai estar apoiando, ajudando o diretor a desenvolver as atividades ali, e eles também estarão desenvolvendo as atividades que decorrer do ano for surgindo. Agora nós vamos passar também para o conselheiro, os conselheiros. Teremos os conselheiros e as conselheiras. A função do conselheiro é a própria alma de funcionamento do clube. Ele que vai ter contato direto ali com o desbravador, que é o bem mais precioso do clube. Ele vai ter aquela conexão, o primeiro contato, o contato imediato com os desbravadores. E ali eles terão que ter um maior tato, cuidado para desenvolver as suas atividades. O conselheiro também tem como obrigação desenvolver o planejamento das classes dentro da unidade, o cantinho de unidade, programar e se planejar para as atividades no decorrer do ano, desenvolvendo o seu planejamento. Agora nós vamos falar também um pouquinho mais referente a um outro cargo que também é muito importante dentro do clube, o tesoureiro. Isso mesmo, aquele que é responsável por cuidar das finanças do clube. É esse mesmo, esse cargo, é essa pessoa que é responsável por cuidar referente à situação financeira do clube, é ele que vai liberar a verba, que vai estar cuidando dessas coisas que foram surgindo e aparecendo referente a valores. Tudo isso é de controle dos nossos queridos tesoureiros. Agora também eu vou falar de um outro cargo administrativo muito importante, dos nossos queridos secretários, os nossos secretários e as nossas secretárias. O Clube de Desbravadores, ele funciona graças a, claro, a Deus, mas também a esses queridos secretários e secretárias que estão ali 100% se empenhando para desenvolver as atividades. Os secretários eles são responsáveis por cuidar ali da área administrativa ali do clube, né? Caberá a ele apresentar os relatórios e cuidar da parte administrativa do clube, ou seja, tudo que envolve o sistema, o SGC, referente a inscrições de desbravadores, inscrições de eventos, tudo que envolve a área administrativa do clube é de responsabilidade do secretário. Ficar atento às datas do ranking, tudo isso envolve os nossos queridos secretários e secretárias. Agora nós vamos falar também sobre um outro cargo muito importante. Esse, de fato, muito importante. Não menos importante que todos os outros, mas com uma importância ainda maior. Porque nós vamos falar agora dos nossos queridos capelães. O capelão ou a capelã do clube. Esse que é responsável pela parte espiritual do clube. Esse cargo, a capelania, essa função, deve ser desenvolvida dentro do clube para que ele possa ter aquele cuidado pessoal. Ele que vai chegar próximo ali às famílias que estão entrando dentro do clube e tem como principal atividade coordenar todas as atividades espirituais ali do Clube de Desbravador no decorrer de todo o ano. É ele que vai trabalhar com o evangelismo, juntamente com os outros departamentos, é ele que vai coordenar ali o batismo da primavera, para que as classes bíblicas, para que no batismo da primavera possam ter os batismos, possam ser realizados. Então tudo referente à parte espiritual de dentro do clube é de importância e é de exclusividade e é de responsabilidade dos nossos capelães. Agora nós vamos falar de uma última função,
Essa função eu peço que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Porque como vocês perceberam no início da nossa aula, foi falado que o diretor do clube iria montar a sua equipe. E como nós falamos, o Clube de Desbravadores, ele é parte de um departamento, ele faz parte, é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, nós precisamos seguir as diretrizes que a igreja nos apresenta. E para que você possa fazer parte da liderança do Clube de Desbravadores, todos os membros da diretoria devem ser membros batizados e estar de acordo com aquilo que diz as doutrinas. Com exceção do instrutor. É isso mesmo. O instrutor, ele não precisa ser batizado, ser membro batizado da Igreja Adventista. Às vezes vocês devem estar aí assustados com essa notícia, mas de fato é. Por quê? Agora eu vou dar um exemplo. Às vezes você conhece uma pessoa que é especialista em rapel e ele não é membro batizado da igreja. E por isso você vai deixar de aplicar essa instrução para o seu clube? De maneira nenhuma. Por quê? Porque o instrutor ele vai estar indo apenas, no máximo 2 vezes, visitando o seu clube para passar essa instrução. Ele não vai ser uma pessoa que vai estar corriqueiramente sempre em contato com as nossas crianças, com o clube. Então vai ser uma coisa que ele vai estar ali uma vez ou outra, não vai ser numa sequência. Então, nesse caso, para essa única e exclusiva, essa função, o instrutor pode ser uma pessoa que não seja membro batizado da Igreja Adventista. Se essa pessoa quiser continuar no clube como instrutor, aí sim, ele terá que passar por todos os processos, né? Se batizar, e aí sim ele poderá continuar também sendo instrutor, se assim desejar, dentro do clube. Pessoal, espero vocês terem gostado da aula e eu espero ter ajudado vocês a tirar as suas dúvidas e que Deus abençoe e até a próxima. Maranata, meu querido líder, estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Todo clube ele precisa ter um planejamento, senão não há desenvolvimento, assim como tudo na vida. Se você não tiver um planejamento orçamentário familiar, você vai afundar nas dívidas. Se você não tiver um planejamento de qualquer projeto que você desenvolva na vida, seja faculdade, escola, você acaba não indo para frente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do clube, ok? Eu quero falar um pouquinho, a nossa primeira parte aqui, sobre o planejamento da reunião do clube. Vocês vão ver no slide um planejamento básico para você usar aí como um pontapé inicial para o teu planejamento do clube. Não é algo engessado, você não precisa fazer necessariamente isso, mas é bom você ter uma base do que você precisa estar trabalhando no clube e a gente vai dar algumas ideias aqui, ok? Vamos começar lá. Você vê que no primeiro momento, junto da abertura, nós temos a parte de civismo, onde você vai fazer a parte de ideais, a parte de apresentação das unidades. E um detalhe muito importante, estamos tentando resgatar algumas coisas que ficaram perdidas com o tempo nas nossas reuniões de clube, e uma delas é o patriotismo. Então, estamos orientando para que você possa desenvolver junto com o seu clube, seja uma vez no mês, 2 vezes no mês, todo domingo, depende do seu tempo, mas está trabalhando o hino nacional junto dos ideais, ok? Vamos resgatar isso. Ficou perdido com o tempo e, infelizmente, a gente acaba nem utilizando tanto o hino nacional, mas é algo importante para o desenvolvimento dos nossos desbravadores, tá? Ali nós temos ali no nosso exemplo, às 9h20, Cantinho da Unidade. Cantinho da Unidade é extremamente importante. Veja que o Cantinho da Unidade não se refere só ao momento que a unidade vai conversar, debater sobre camisa de clube, de unidade, etc. Não. Cantinho da Unidade é muito importante também para o desenvolvimento das classes. Ali dentro, o conselheiro pode desenvolver o cartão das crianças, cobrar das crianças as atividades que elas deviam ter feito, olhar como está o desenvolvimento delas e dar um auxílio. Então, o momento do Cantinho da Unidade, isso a gente pode ver mais para frente, mas hoje a gente vai focar só na parte do planejamento, é muito importante para o desenvolvimento do seu desbravador, tá bom? Então, diretoria, tenha em mente que o Cantinho da Unidade tem que ser feito e tem que ser feito corretamente, tá bom? Nós temos daí um momento que eu considero o auge e o principal objetivo da nossa reunião, que é a classe bíblica. Não deixe a classe bíblica indiferente do seu clube.
A classe bíblica é um ponto importante, deve ser trabalhado, mas deve ser trabalhado com criatividade. Ninguém vai querer participar de uma classe bíblica que simplesmente uma pessoa fala, as outras ouvem, anotam e acabou. Não é assim que funciona. Dentro da classe bíblica você tem que trabalhar aspectos recreativos, aspectos que chamem a atenção da criança. Também não é o foco neste momento, mas eu gosto de mostrar a importância da classe bíblica dentro de uma reunião do clube. Então, não esqueça de fazer a sua reunião e o importante é que você faça isso na sua reunião semanal. Por quê? Dificilmente você vai conseguir reunir mais de uma vez na semana as crianças para fazerem a classe bíblica. Então, tenha em mente que dentro do seu planejamento de programas de toda semana do clube, você tem que focar na classe bíblica, tá bom? Ali na continuação nós temos às 10h20, lembrando, não é um programa engessado, é uma sugestão para você começar a trabalhar aí no seu clube. Nós temos a recreação, a instrução de classes e as especialidades. Dentro dessas instruções de classes e especialidades, a gente pode trabalhar de várias formas, sendo uma delas até rodízios de classes, você pode trabalhar com unidades específicas, com idades específicas, fica a critério como você vê que a realidade do seu clube funciona melhor, ok? Continuando, nós temos ali às 10h50 recreação e ordem unida. Eu coloquei ali em paralelo porque nós tínhamos anteriormente, desculpe a falha, nós tínhamos anteriormente o conceito de que a ordem unida tinha que ser trabalhada todo domingo e tinha que ser 30, 40 minutos de ordem unida, tal. Mas não, a ordem unida ela tem que ser trabalhada de uma forma que fique confortável para o desbravador. Lembre-se que o clube de desbravadores não é nada mais do que um clube. Então a criança tem que se sentir bem, tem que sentir vontade de voltar, tem que sentir vontade de fazer aquilo de volta. Então eu coloquei ali junto da recreação, porque a ordem unida pode ser usada como uma forma de recreação, de atividade física, ou pode ser trabalhado com os dois ali dentro daquele horário. E daí encerrando 11h30 como é padrão na maioria dos clubes, Vejam no próximo slide o planejamento financeiro do clube. Outro aspecto importante dentro do clube. Veja que ali eu fiz resumido algumas coisas que você vai trabalhar durante o ano. Então tenha em mente que você vai ter que passar tudo isso por comissão. O planejamento financeiro é muito importante na comissão porque você tem que ter um respaldo da sua igreja. Não adianta você encarar de peito aberto sem mostrar para a igreja aonde estão indo os recursos, o que você está fazendo, o desenvolvimento do seu clube junto desses recursos que estão sendo investidos nele. E não é porque você passa, lembre-se de uma coisa, não é porque você passa uma vez o orçamento na sua comissão que você não vai ter que informar a comissão à medida que for surgindo novos gastos ou que novos investimentos sejam necessários. Então ali a gente tem alguns exemplos de coisas cotidianas, pode ser que o seu clube já tenha algumas dessas coisas e não precise mais investir dinheiro nisso. Mas olha ali, por exemplo, acampamento de instrução, ali uma data fictícia, 16/19/6, R$ 1.500, que seria um gasto que o clube teria que desembolsar. Estou usando assim um exemplo ilusório, ok? Não levem isso em consideração. Temos ali o Campuri, 11/15/2022, esse você leve muito em consideração, você está assistindo esse vídeo aí depois de 2022, em 2022 nós tivemos um Campuri nessa data, hein? Agora você que está vendo esse vídeo agora, nós ainda vamos ter, então se prepare. Então temos ali um gasto mais ou menos estimado ali de 10 mil do clube, abaixo temos compra de barracas, que pode ser que seu clube não tenha barracas e precise adquirir esse equipamento. Uniformes, item muito importante dentro do clube de desbravadores, e a viagem de encerramento. Coloquei viagem de encerramento, mas é só para a gente ter uma ideia do que o clube gastaria, tá? E ali no final o total. É importante você pegar isso e passar para a comissão, ok? E agora chegamos à parte, a cereja do bolo, que engloba tudo isso que nós fizemos, que é o planejamento anual. Então, preste atenção. Muitas coisas você tem que colocar dentro desse planejamento. Saídas, feriados, folgas, datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, que é muito interessante você trabalhar com o Ministério Infantil da sua igreja para estar atuando nesses dias, ok? Campuris, acampamentos, passeios, arrecadações, tudo que o clube for fazer. Vamos lá, um projeto que tem todo ano, a Semana Santa. Semana Santa que é algo muito importante, muito frequente na nossa igreja durante o ano.
Se o teu clube vai ajudar, tem que estar no planejamento. O seu clube, eu falei se ajudar, mas o clube tem que ajudar. Esse é um papel importante, um momento importante para os desbravadores, a Semana Santa. Então tem que estar no teu planejamento. Campuri do final de ano, aí que não pode faltar, tem que estar no planejamento. Pessoal, busque a melhor forma de trabalhar o planejamento, mas lembre-se que isso também tem que passar pela comissão. E como eu disse do planejamento orçamentário, você também vai ter que passar na comissão toda vez que estiver próximo do evento. A igreja precisa saber que aquilo está acontecendo, a igreja precisa saber que o dia de desbravador é dia do desbravador, que você vai estar fazendo uma atividade ali. Você não pode deixar a igreja às cegas, porque, vamos dizer, os anciões normalmente eles estão buscando os pregadores para cada semana estarem pregando ali na igreja, e eles vão ficar sem saber que aquele dia é dia do desbravador, que está por sua conta. Eles têm muito assim que desenvolver, então muitas coisas que eles têm que fazer no ano, você tem que lembrá-los, tem que ajudá-los. Então, pessoal, preste atenção, planejamento passa pela comissão. Perto da data da realização daquele evento, você passa pela comissão novamente, ok? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que a gente tenha trocado uma ideia rápida aqui do que é planejamento. Espero que eu tenha ajudado. Mas se precisarem, a associação está à disposição, ok? Aquele abraço do MDA, da ACP, fique com Deus. Maranata, hoje eu vou falar sobre as classes e especialidades. Em toda reunião do clube é obrigatório ter as classes em um tempo durante a reunião. Ela é obrigatória em todo o clube, então o diretor tem que separar um tempo de ter uma classe de 30 a 50 minutos. E as classes são divididas por idade. Então, a amigo é para 10 anos, a companheira é para 11, a pesquisadora é para 12, a pioneiro é para 13, excursionista para 14 e guia para 15. E dentro dessas classes tem as classes avançadas, que são alguns requisitos a mais e um pouco mais difíceis para fazer, mas todo mundo consegue fazer tranquilamente, porque as classes são pensadas na idade dos desbravadores. E dentro de cada classe também tem algumas especialidades que são obrigatórias e algumas que o desbravador, o instrutor, pode escolher qual se adequa perfeitamente no desbravador. Continuando, a instrução. A instrução deve ser feita por uma pessoa, de preferência, investida a líder. Caso não seja investida a líder, pode ser uma pessoa que terminou a classe de agrupadas, ou que tem todas as classes regulares. Essa pessoa pode dar a instrução. A instrução também, esse instrutor, se ele não souber algum requisito ou conhecer alguma pessoa que pode passar melhor, ele pode chamar, mas a obrigação dele é sempre avaliar se o desbravador aprendeu ou não. Inclusive, depois, no final de cada classe, tem uma prova. Essa prova que vai testar os conhecimentos dele e quem aplica é o regional. O regional que, no final, vai aprovar ele se ele pode ser investido ou não. E dentro do planejamento do clube, todas as classes têm que entrar dentro do ano letivo regular do clube. Então, todo tem que ter planejamento, tal classe, tal instrutor vai passar isso, aquilo, para durante o ano todo fechar certinho e para o desbravador conseguir ser investido. E a metodologia de ensino tem que ser uma coisa bem dinâmica, que o desbravador entenda. Então, que ele pode ser partes teóricas, filmes, coisas práticas, mas que ele entenda. Também o clube é responsável por ter um espaço adequado para esse instrutor e desbravador se sentirem confortáveis para aprender e conversar e ter as instruções. Principalmente quando é uma instrução mais de campo, vamos dizer assim, natureza. Então, um campo onde ele possa ver as árvores, tem um requisito lá, por exemplo, que são tirar foto de 25 borboletas. Então, isso tem que ser um local apropriado, ou seja, um lugar ao ar livre, à natureza. A avaliação, então, como eu mencionei anteriormente, é feita pelo regional. Então, o instrutor ele tem que capacitar o seu desbravador para ele passar, mas é o regional que decide se ele vai ser investido ou não pela prova e pelo cartão e caderno que o regional analisa. E na investidura é obrigatório o uso do uniforme de gala. Para quem tem mais de 16 anos e já completou as classes normais, existe o programa de classe de liderança, que são 3, líder,
líder master e líder master avançado. Nesse caso, é uma hierarquia, então você não pode fazer líder master se você não fez líder ainda. A mesma coisa do líder master avançado, você só pode fazer o líder master avançado se você já fez líder e líder master. E você precisa de um orientador, então um regional, um distrital, até um coordenador da área para te acompanhar durante o processo do teu cartão. Agora um pouco sobre as especialidades. As especialidades é para auxiliar no desempenho do desbravador e também descobrir quais dons ele tem. Então, existem várias especialidades de natureza, de ciência, e ele vai escolher qual que ele tem mais aperfeiçoamento. Então, eu não gosto de nós e amarras, porque eu não tenho o que precisa, né? Fazer os nós certinho, essa não é a minha aptidão. Eu prefiro mais coisas de recriação, origami, mas nós e amarras não é comigo. É a mesma coisa com os desbravadores. Eles têm uma linha que pode seguir. Algumas coisas mais evangélicas, algumas coisas mais de evangelizar, que nem fantoches, arte de fazer história, também astronomia, ciência e saúde, que também tem a especialidade de nutrição. Então tem várias especialidades que ele consegue fazer, que ele se sente mais confortável e mais fácil de fazer. E também tem os níveis, né, que mais avançado. Então, tem nutrição 1, normal, né, e nutrição avançado, que tem uns requisitos a mais. E essas especialidades geralmente tem no máximo 3 meses para o desbravador fazer. Agora, quem é líder tem umas especialidades que tem mais meses para fazer, que nem tem pecuária, se não me engano, que são 6 meses para cumprir um requisito. Então, cada especialidade é adequadamente com a idade. Então, quanto mais difícil, mais estudando você tiver para líder, mais difícil é para estar as especialidades. A metodologia de ensino, então, é parte teórica e parte prática. Então, que nem a arte de fazer fogueira. Tem lá a parte de escrever como que é tal fogueira, e tem a parte de fazer. Você vai colocar a mão na massa mesmo, vai lá fazer o fogo estrela, o fogo caçador. Então, na método de avaliar também, tem esses requisitos que tem que ser avaliados, tanto a prática como o teórico. Toda especialidade também tem alguém que dá a especialidade, pode ser um instrutor, pode ser um diretor, mas o ideal é que não seja feita uma reunião só do clube para muitas pessoas, porque o ideal é focar em um pequeno grupo de 6 a 8 pessoas no máximo, para atender todos os jovens, porque todos eles vão ter alguma pergunta, alguma dificuldade, então você consegue atender todos eles para fazer corretamente essa especialidade. Então, para ganhar a especialidade, você tem que fazer os requisitos, tanto práticos e teóricos, mostrar para o avaliador ou quem passou a especialidade, fazer o exame, né, tipo a prova, se for prática ou teórica, tem alguns instrutores ou avaliadores de especialidade que passam tudo prático, oralmente, pergunta e resposta, ou fazem prova, ou tem a parte prática mesmo, que eu digo, tipo, fazer a fogueira, fazer os nós e amarras. Depois disso, o regional ou distrital faz uma avaliação da especialidade também e dá o certificado numa cerimônia na igreja. Então, lá na igreja você vai ganhar certinho as insígnias e também as especialidades em um pacotinho. E basicamente é isso que eu tenho para falar das classes e especialidades. Olá, querido líder. Eu gostaria de cumprimentar a cada um de vocês e principalmente de parabenizar pelo tempo que você está investindo na tua formação, assistindo aulas, ouvindo algumas dicas. Que Deus realmente te abençoe e que você possa cada vez estar mais motivado para o trabalho com os nossos desbravadores. Um trabalho de muitos desafios, é bem verdade. E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho na importância de nós conhecermos bem o nosso desbravador. Quando nós começamos o trabalho aí em qualquer área, né, da nossa vida, por exemplo, vamos fazer lá, pegar uma cozinheira, né? Ou alguém que queira lá fazer determinada comida, ela vai precisar conhecer a receita, saber os ingredientes, buscar um modo de fazer, né? O mecânico, ele vai estudar tudo e mais um pouco ali do carro, das suas peças, do funcionamento, enfim, para que aquilo que ele está fazendo possa ser bem feito, né? Isso em todas as áreas aí da nossa vida, em qualquer profissão, enfim. Nós estamos trabalhando com a obra-prima da criação de Deus.
E nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. Eu sei que você sabe disso, eu sei que você entende isso, é por isso que você está buscando cada vez mais conhecimento, né? Então, na verdade, esse momento nosso aqui é realmente um momento de incentivo e de motivação para que você faça isso, porque nesse tempo pequenininho que a gente tem aqui, não tem como a gente abordar diferentes aspectos, né? De idades também variadas, né? De 10 a 15 anos, nós temos muitas mudanças de comportamento dentro dessa faixa etária que nós trabalhamos. Então, eu gostaria de incentivar você, líder, a buscar informações, a buscar conhecimentos. Nós temos muito material bom dentro da nossa literatura adventista e temos aí muitas pessoas também capacitadas produzindo materiais profissionais de alta qualidade. Então, para começar, né, eu queria te deixar a dica, claro, né, do nosso manual administrativo, tá certo? Nós temos ali, a partir da página 34, uma série de instruções a respeito do desenvolvimento dos nossos desbravadores em diferentes fases, né? Porque, como eu disse, nós temos aí uma faixa etária bem abrangente, que passam aí por diferentes fases do seu desenvolvimento físico, intelectual, social, emocional, espiritual. E então é necessário realmente que nós estejamos buscando conhecimento, né? Se você vai trabalhar ali com as crianças menores, buscando se especializar ali em todos os aspectos do desenvolvimento dessas crianças, desses juvenis, se você vai trabalhar já com os maiores, né, entender melhor o adolescente. E eu penso que nós, como líderes, né, além de buscar realmente esse conhecimento, que, como eu disse, não tem como a gente passar aqui, né, em tão pouco tempo. Então, na verdade, eu tô aqui hoje para incentivar, né, cada um de vocês a buscarem realmente uma formação, ou a partir do manual administrativo, ou de bons livros que você tenha. Nós temos escritos maravilhosos de Ellen White, de tantos outros autores aí, cristãos, bons autores. Então, busque, tá bom, querido líder? Leia. Enquanto você vai lendo, você vai buscando, você vai assistindo, nós temos muito material também produzido aí de forma em vídeos, né? Enfim, enquanto você vai assistindo isso, vá tentando visualizar o seu desbravador, vá vendo, vá pensando neles e você vai começando a identificar essas características e, acima de tudo, tente ver o que você, como líder, pode fazer para ajudar esse juvenil, esse adolescente, nesse momento da vida que ele está passando. E sabe, gente, eu acho que acima de tudo, em qualquer fase, né, os menores, os maiores, é importante que eles nos vejam como amigos, como pessoas de confiança, para que nesse momento onde às vezes eles estão passando por um momento tão confuso, com tantas perguntas, com inquietações, com questões hormonais ali, que eles possam ver em nós um referencial de confiança, alguém a quem eles podem buscar para esses momentos mais difíceis, para buscar respostas. Então, querido líder, que Deus te abençoe, que Ele te use e que, assim como, né, eu dei o exemplo ali no início, né? Nós, quando entramos aí numa nova profissão, a gente busca conhecer tudo a respeito daquilo. Então, eu desejo que realmente você busque conhecer o seu desbravador, compreendê-lo nos diferentes aspectos do seu desenvolvimento, tá certo? Se você quiser dicas de leituras, você pode nos procurar. A gente tem aí uma série de materiais para estar também te oferecendo, mas nesse momento eu tô aqui para te motivar realmente a buscar esse conhecimento, tá certo? A entender realmente esse juvenil, esse adolescente com quem você vai trabalhar. E para isso é necessário realmente um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de estudo, mas a gente tem bastante material para isso e a gente está à disposição também para ajudar você nessa formação. Então, que Deus te abençoe, te ilumine, né? Para que você possa realmente compreender e ajudar o seu desbravador. Deus te abençoe, líder.
E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre evangelismo juvenil. Esse é com certeza um dos pontos básicos do Clube de Desbravadores. Afinal de contas, o nosso foco, nosso propósito, nosso alvo maior é salvar do pecado e guiar no serviço. Tudo que eu vou falar tem como base o manual administrativo do Clube de Desbravadores. E se você, líder do clube, diretor, conselheiro, capelão, ainda não leu o manual administrativo do Clube de Desbravadores, eu recomendo com força que você leia, porque aqui você tem as orientações básicas para o nosso trabalho no clube durante o ano, durante a nossa vida. Vamos lá então falar sobre evangelismo juvenil. Eu gostaria de dizer para você que o evangelismo no clube, ele acontece em dois formatos. O primeiro formato é o formato interno, para quem já é desbravador, aonde o clube faz alguma coisa para tentar alcançar aquele garoto. Esse é o primeiro formato, o formato interno. O segundo formato é o formato externo, ou seja, é a partir do que o menino aprende no clube, ele agora deve ser incentivado a levar o evangelho aos seus amigos através de projetos, através de dias específicos e através de um estilo de vida que o clube vai ensinando para a nossa molecada. Vamos então falar um pouquinho desses dois aspectos, o aspecto interno e o aspecto externo. Começando pelo aspecto interno, o evangelismo juvenil acontece no clube de forma muito natural. A cada reunião de clube, o líder do clube ou a diretoria do clube prepara uma meditação para que aconteça ali logo após os ideais. Os ideais do clube são a abertura de cada reunião do clube, seja no domingo pela manhã, seja no encontro de sábado à tarde, mas é extremamente necessário termos o momento de meditação onde a palavra de Deus é aberta diante dos nossos meninos e meninas. Então, o capelão do clube normalmente é o responsável por essa função importante de organizar os momentos de meditação. E eu falo para você com convicção que é de extrema importância para a vida espiritual dos nossos desbravadores, esse período breve de meditação do clube. Eu me lembro, quando eu entrei no clube com 10 anos de idade, de várias histórias que eu ouvi, de várias meditações que eu ouvi nesse período de abertura do clube. Algumas coisas ficam gravadas na nossa mente e essas lições acompanham os nossos meninos e meninas por muito tempo depois na sua vida de jovem, adulto e assim por diante. É o que a palavra de Deus já diz, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo depois de grande não se desviará dele. Um outro aspecto importante do evangelismo juvenil que acontece nesse formato interno é a classe bíblica. A classe bíblica normalmente acontece entre os meses de maio e setembro. O seu clube vai receber um kit de estudos bíblicos que seja suficiente para alcançar todos os meninos do seu clube e durante os meses de maio a setembro você precisa organizar juntamente com o seu capelão. Eu estou falando para você, diretor, mas você, diretor, tem o capelão que é responsável por isso, então delegue essa responsabilidade ao seu capelão para que ele organize a classe bíblica do clube. E aqui na União Sul Brasileira já tem alguns anos que nós temos trabalhado num formato muito bacana na classe bíblica. Não é mais o capelão o que passa o estudo bíblico para a criança ou para o desbravador no dia do clube. As classes bíblicas na União Sul Brasileira e aqui na ACP também são feitas via unidade. O capelão do clube é o responsável por organizar, por dar ideias, por preparar os conselheiros para que no dia da reunião do clube, no momento da classe bíblica, cada unidade faça em separado a sua classe bíblica e desta forma a gente vai ter conselheiros instruindo os nossos meninos e meninas através de dinâmicas, de brincadeiras e, acima de tudo, através do estudo da palavra de Deus e do conhecimento das doutrinas que são de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Então o capelão, ele vai cuidar tanto da meditação do clube, depois dos ideais, quanto da classe bíblica. E uma coisa muito importante, alguns clubes pensam que a classe bíblica é só para quem não é batizado ainda.
Esse é um erro terrível, porque aí quem não é batizado está lá fazendo estudo bíblico e quem já é batizado está lá brincando, fazendo alguma outra coisa. Esse moleque que está na classe bíblica, ele vai ficar desejando o momento da brincadeira também. Então, a classe bíblica é para todo o clube, mesmo aqueles que já foram batizados devem participar da classe bíblica. Para quem já foi batizado, a classe bíblica é um reforço doutrinário e espiritual que vai ajudar no crescimento dos nossos meninos e meninas. Para quem ainda não é batizado, a classe bíblica, obviamente, vai ensinar, vai preparar esses juvenis para o batismo. Então, falando ainda da parte interna, daquilo que a liderança do clube faz pelo desbravador que já está no clube, nós falamos de meditação na abertura após os ideais, não pode faltar em nenhuma reunião, e classe bíblica, que normalmente acontece entre os meses de maio e setembro. Uma outra coisa muito bacana, que faz parte do evangelismo juvenil, ainda dentro desse primeiro módulo, o módulo interno, daquilo que o clube promove para o desbravador, são os dias em que o desbravador usa os seus dons e talentos para pregar o evangelho. Pode ser na igreja, pode ser num evangelismo, pode ser numa tenda, pode ser em algum pequeno grupo ou em qualquer formato. A Voz Juvenil é um momento no ano em que o clube dá a oportunidade para os nossos desbravadores, desbravadoras assumirem o púlpito e compartilharem a palavra de Deus. Olha que coisa incrível! Aquilo que eles aprendem no clube, eles já compartilham. E eu vou dizer uma coisa para você. Foi assim que eu tive o meu início nas pregações. Eu comecei a pregar na igreja com o incentivo dos nossos líderes do Ministério Infantil, mas também me preparando para um concurso de oratória que haveria lá no meu clube, lá no interior de São Paulo, o Clube Pedra Grande, lá em Atibaia. E aqueles momentos de preparação para o concurso de oratória já foram me preparando para aquela decisão que eu tomaria um dia de ser um pastor, um ministro, e eu comecei a pegar gosto por isso. Então, é muito importante você prover oportunidades para o seu desbravador também compartilhar a palavra de Deus. E por falar nisso, já pensou que legal? O seu clube assumir alguns cultos, algumas pregações na sua igreja local? Você poderia pedir para o seu ancião: querido ancião, você pode entregar para mim 3 quartas-feiras do mês tal desse ano que o meu clube vai fazer o programa todo dessas quartas-feiras. E aí você coloca a molecada na recepção, você coloca a molecada para fazer o louvor, você prepara alguns meninos e meninas para pregarem e para compartilharem a palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas de que isso vai marcar a vida deles e vai fazer muita diferença. Passando agora para o setor externo, o evangelismo juvenil é aquele incentivo do clube para que o desbravador testemunhe aos seus amigos de fora. E aí a gente tem uma série de atividades que ajudam a fazer com que isso aconteça. Por exemplo, o Desbravador por um Dia é o momento em que o clube se reúne e vai fazer uma atividade para chamar novos desbravadores da comunidade, e o desbravador que já está no clube, ele deve ser orientado por você, líder, para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho, compartilhar a alegria nesse dia e depois em outros momentos também. Quer ver um outro momento de evangelismo juvenil muito bacana, que é um evangelismo indireto, mas é um evangelismo muito eficiente? É a Semana do Lenço. Lá em setembro, aquela semana que antecede o Dia Mundial dos Desbravadores, toda a galera do clube é desafiada a usar o seu lenço na escola, no supermercado, em casa, em todos os ambientes por onde vai. E isso também gera oportunidades de testemunhar da sua fé. Mas eu encerro essa aula dizendo o seguinte: seja no módulo interno, para dentro, quando a diretoria do clube faz alguma coisa pelo desbravador, seja no módulo externo, quando o desbravador é desafiado a levar a mensagem do advento a outras pessoas, é de extrema importância que diretoria de clube e desbravadores tenham Cristo no coração. Afinal de contas, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Eu deixo como desafio para você, querido líder, que está acompanhando esse CTBD, essa parte teórica online, deixo o desafio de você buscar mais a presença de Deus, de você depender mais do Senhor, de você se colocar nas mãos dele, para que ele te use como um instrumento poderoso, a fim de alcançar as novas gerações. A criança é a única matéria-prima com a qual se pode construir o homem.
Por isso é mais sábio, mais fácil preparar crianças fortes, construir crianças fortes, do que depois tentar consertar homens quebrados. Deus abençoe você, eu espero que você tenha um ano incrível e que pela graça de Deus, muitos meninos e meninas, muitas famílias sejam salvas através do evangelismo juvenil que acontece dentro do Clube de Desbravadores. Grande abraço, Maranata! Maranata, tudo bem? Hoje nós vamos falar agora um pouquinho sobre o clube e a comunidade. Vamos lá, clube e a comunidade. Qual a importância do clube para a comunidade? O clube ele tem que ser a luz para a comunidade. Então o clube ele tem que mostrar para a comunidade aonde ele está, o que ele está fazendo, como que ele está trabalhando e principalmente também para a igreja. Ele tem que mostrar os trabalhos que está sendo feito para a igreja. Referente às equipes, quando você está formando o clube, a dificuldade que você tem de formar as equipes é muito grande. Questão de ajuntar tanto desbravadores novos, membros da igreja, anciões ou diretoria de jovens para formar essa equipe tua. Essa equipe, esse trabalho ali com eles é difícil porque cada um tem seu jeito, cada um foi criado de um jeito e essa dificuldade de entrosar. Então o diretor é a peça-chave. No clube seria para juntar essas pessoas. Bora lá. Galera, olha aqui, ó. Referente pessoas. Voltando nesse assunto, trabalhar com pessoas é muito difícil. Por quê? As pessoas, no trabalho delas, tanto o jeito que foi criado, maneira, cultura, e você no clube vai ter que ajustar isso. O diretor do clube, principalmente, ele vai ter que unir pessoas, não somente da panela. É fácil a gente montar uma diretoria do clube, pegar somente as pessoas que eu gosto da igreja, somente meus amigos, vamos formar a nossa panelinha e vamos levar o clube para frente. Parece o sonho de consumo, parece o ideal, mas não consegue, não funciona assim. Então, o clube é uma engrenagem grande ali que você vai precisar de pessoas diferentes, pessoas que têm jeitos diferentes de você, que não gostam de você, às vezes você não gosta das pessoas e você vai ter que achar um jeito de trabalhar com essas pessoas. Esse trabalho com essas pessoas não é fácil. Não é fácil mesmo. Vamos lá, o próximo aqui, ó. Questão de marketing e publicidade do clube. Você vai ter que montar o teu planejamento e vai ter que montar e vender tanto para a comissão da igreja, para os membros da igreja e para os novos desbravadores. Esses novos desbravadores que vai estar junto com você no clube vindo ajudar, você vai ter que fazer um marketing para eles voltado para a ideia do que eles querem, as brincadeiras que eles querem e ao mesmo tempo chegar para a diretoria da igreja ou para a comissão da igreja, montando o teu planejamento e explicando, não, nosso objetivo aqui o que seria? Vamos trabalhar principalmente salvação e serviço, vamos trabalhar, vamos ter classe bíblica. Essas atividades não é muito fácil. Então, questão do marketing, dividir, deixar bem claro aqui, dividir. Você vai ter que trabalhar, tanto vender o teu projeto, o planejamento para as crianças, para os novos desbravadores e ao mesmo tempo para a igreja. E isso você conseguindo vender tanto o teu projeto para a igreja, como que você vai trabalhar, e você vai conseguir apoio, tanto da diretoria, dos anciões, de vários líderes de departamentos, eles vão trabalhar junto com você. Não adianta só reclamar, o pessoal não me apoia, não tem apoio. Por quê? Você não está conseguindo mostrar o teu trabalho, você não está conseguindo vender teu planejamento. Então é muito importante esse trabalho do clube e a comunidade, junto com a igreja, começa ali. Não adianta, eu vou fazer um trabalho com a comunidade, não tenho foto, não tenho nada, não divulgo, tem no teu planejamento, você leva lá teus 10, 15, 20, 40 desbravadores, faz o trabalho, mas não mostra para ninguém. Esse trabalho tem que ser mostrado. Principalmente, ó, crise na imprensa. É um detalhe importante, ok? Aconteceu algum problema, questão de alguma atividade de vocês, não tome a frente na questão desse problema. Converse com o departamental, converse com o pastor local, eles vão te orientar sobre esse assunto. Mas a questão de imprensa é importante. Então eu não vou nem chamar a imprensa, porque se algum desenvolvedor se machuca, a mídia vai pegar e vai usar isso como recurso? Vai, mas você tem que chamar a mídia. É raro acontecer as atividades, então sempre que vai chamar a imprensa, as brincadeiras, as atividades, tem que ser atividades já planejadas antes, já feita antes, testado antes, com a diretoria, ou já feito em outros clubes, pessoas com experiência para poder fazer isso. E fazer release. Faz os releases, manda para o jornal que tem na tua cidade, no teu bairro, faz isso e dá resultado, porque eles querem mídia, eles querem coisa diferente. Fechamento da pauta desse final de semana, se tem coisa em aberto, eles mandam equipe de vários canais de TV.
E funciona, isso eu já fiz e dá certo. Tanto várias emissoras grandes como SBT, Rede Globo, Record, fez o release, mandou o que vai ser, qual vai ser a atividade, como vai ser a competição. Se eles têm espaço deles na agenda, eles vão mandar o repórter e vão fazer a cobertura. Beleza? Vamos lá para o próximo. Mídias sociais. Um trabalho de vocês, principalmente canal de mostrar tanto para os pais do que está acontecendo no clube, com a comunidade, usar todas as redes sociais que tem, ter canal no YouTube, ter Twitter, então Facebook, o que tiver de redes sociais participando, montar, divulga vários canais, delegue essas funções dentro do clube. É muito importante o clube ter esses canais, tanto para a igreja saber o que está fazendo e principalmente a comunidade. Arrecadação de alimentos, passeatas, palestras, cursos, treinamentos. É bem legal ter isso daqui para vocês mostrar ao mesmo tempo o que o clube está fazendo. Isso vai abrir portas para vocês perante a igreja, perante a comissão da igreja, questão de recursos, até mesmo empresários de fora vêm apoiar o projeto de vocês, reativar a fanfarra às vezes que está parada, compra de novos instrumentos, troca de barracas. Isso tudo é um resultado do teu trabalho junto com a comunidade e junto com a igreja. Vamos lá para o próximo. Então, planejamento. Já estava falando um pouco sobre planejamento, é isso. O teu planejamento tem que ser um planejamento voltado tanto à parte financeira, ter os pés no chão, quanto que você arrecada. Ah, mas eu não tenho nem mensalidade. Já começa por aí. Tem que ter uma mensalidade, tem que ter um valor para você saber com quanto que você tem para trabalhar durante o ano. Para você saber quanto você vai gastar nos eventos. Ah, vou alugar uma cama elástica, vou fazer um dia no parque. Então tudo isso você tem que ter no planejamento, sentar com a tua equipe, principalmente equipe. Aí volta na mesma tecla. Ah, vou chamar só meus amigos para fazer esse planejamento. Não. Chame pessoas, mesmo aquelas, não gosto de fulano, ele dá muito palpite, dá palpite furado. Chama. É uma maneira de você abrir um pouco a tua mente, escutar, avaliar o que está sendo feito, e você tem que ter, como administrador, você saber escutar várias posições e às vezes aceitar ali e entender que não é muito aquele caminho. É esse direcionamento com a tua equipe, e eles fazendo parte do planejamento, eles vão estar junto com você, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Então é muito importante você ter uma equipe e chamar ela para participar junto do planejamento. Não só chegar, tá aqui o planejamento, pessoal, nós vamos ter acampamento, vamos para o Campuri. Não, você fez errado, tem que chamar. Chama o ancião que é dos bravadores, chama o pastor, se possível. Ele não foi, ok. Quando chegar no dia, ele vai ficar quieto. Ah, eu não pude ir no planejamento. Ah, mas pastor, nós fizemos lá, você não estava junto, se estivesse junto, tinha feito a observação. Então é muito legal. E eles fazendo parte do planejamento, já tem um voto a favor de você. Vamos lá, último, só para fechar, o último detalhe, o trabalho de pessoas. Essas pessoas que vai ter dentro do clube são pessoas que vão estar trabalhando com trabalho voluntário, não estão ganhando salário para ir lá todo domingo. Então tem esse custo, você vai ter que saber como encaixar essas pessoas dentro do clube. São pessoas que você vai marcar atividades para eles fazerem, eles vão faltar, vão colocar brincadeiras, vão faltar, vão, tipo assim, acampamento de última hora lá não vão poder ir, vão deixar você às vezes sem comida, vão deixar a brincadeira sem ter o que fazer, você vai ter que ter uma carta na manga. Então, você conhecendo as pessoas, convivendo, você vai conseguir encaixar essas pessoas aonde elas se encaixam no clube e pedindo coisas com mais responsabilidade com aquelas que têm mais comprometimento. As que têm menos comprometimento, coisas mais simples, se ele falhar, você consegue encaixar. Mas o clube ele tem que ser inclusivo. Então, tentar trabalhar com todos, indiferente se gosta ou não gosta. Principal é isso, você saber se administrar e saber aonde que cada pessoa se encaixa dentro do clube ali. É muito importante que eu vejo clubes que são de sucesso, são diretores que são grandes ali, que têm visão de trabalhar com equipe e principalmente delegar, não assumir tudo para você e você tentar fazer tudo. Isso você vai se estressar, vai dar 6 meses, 1 ano, você vai querer entregar o cargo. Então tenta o máximo, delegar, treinar pessoas, ver que estão se destacando, estão correndo, estão também já aprendendo a delegar para outros ali e administrando grupos menores, já é um futuros ali vice-diretores ou futuros diretores, e isso você vai tendo o quê? Melhor administrado, vai ter mais tempo para ter outras atividades, vai ser contatos atrás de empresários, ou fazer arrecadações sociais. Então, clube e a comunidade. Esse trabalho tem que estar em conjunto com a igreja. Fechamento é isso. Obrigado e até a próxima. Olá, querido líder do Ministério dos Bravadores, dos Aventureiros. É muito bom poder falar com vocês aí onde você está e quando você estiver também assistindo esse material. Eu não tenho dúvidas de que tudo aquilo que você já ouviu e continuará ouvindo
vai ser muito abençoador aí para o seu ministério. Hoje estou representando aí os dois ministérios, com o lenço dos aventureiros e com a camiseta dos desbravadores, para que todos vocês se sintam representados nesses breves minutos aí que nós vamos conversar a respeito de algumas coisas tão importantes aí para o seu ministério. O que eu vou falar para vocês hoje tem mais ou menos uma relação com seguro de carro. Hoje a gente paga seguro de carro com o objetivo de não utilizar, mas em algum momento talvez a gente vai se ver em um contexto de utilização ou não desse dispositivo, que ele tem o propósito de nos assegurar em momentos onde nós passamos por situações de dificuldade. Eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito de gestão de crise na mídia. E alguns podem falar assim, o que é isso? Eu gostaria de contar duas histórias para vocês. Uma de um aspecto positivo e outra de um aspecto não tão positivo assim. Os dois aconteceram há um bom tempo atrás, mas talvez são dos cases mais famosos com relação a esse tema. O primeiro deles, de 2011, aconteceu com um senhor chamado Oswaldo Borelli. Oswaldo Borelli comprou uma geladeira Brastemp porque ele queria uma Brastemp, que a gente sabe que pelo menos no slogan é um produto bom, né? E o problema é que passou algum tempo e ele teve um problema na sua geladeira, ela estava ainda no seu prazo de assistência, ainda na garantia, né? E nesse processo todo ele ligou mais de 10 vezes, não foi atendido e ele decidiu fazer um vídeo. Mais ou menos como você está vendo aí. Esse é um print que foi retirado aí da fala dele, postado em 2011 na rede social Twitter. Acontece que quando esse vídeo tinha 200 visualizações, a Brastemp entrou em contato com ele e resolveu o seu problema, mudou alguns protocolos. Qual que é o problema? O problema é que o vídeo viralizou. Em pouco tempo, ele atingiu os Trend Topics mundial. Ele foi Brastemp foi um dos assuntos mais citados no Twitter mundial naquele contexto. Por quê? Por causa do vídeo de um homem, né? Depois a Brastemp se posicionou e resolveu todo o problema dele, mas ela viralizou de uma forma bastante negativa. Um outro exemplo tem a ver com a marca Renault. A Daniele Argenton, ela comprou um Renault Megane em 2007. Presta atenção nisso daí, em 2007. O grande problema é que passou um intervalo pequeno de tempo, o carro ainda estava na garantia e ele parou de funcionar. Por 4 anos esse carro ficou na garagem e a Renault não resolveu o problema dela. Ela decidiu criar um site, www.meucarrofalha.com.br. Ela lançou o site no mês de fevereiro de 2011 e pasmem vocês que nesse mês esse site teve 700 mil acessos. Qual foi a postura da marca diante de tudo isso? Ao invés de resolver o problema da Daniele, eles entraram na justiça para derrubar o site dela. Isso teve uma repercussão extremamente negativa. O caso se prolongou na justiça até que não apenas o Megane dela foi consertado, mas também a empresa, para tentar recuperar um pouquinho da sua imagem, ela acabou doando mais alguns carros para a instituição de caridade. O que nós vemos aqui são duas formas diferentes de você tratar um mesmo problema. Um problema que aconteceu com a empresa e uma se propôs a resolver o problema, mas também a se retratar diante da sociedade e da mídia, e uma outra empresa que não teve essa mesma postura. O que nós vemos aqui são duas formas diferentes de você tratar de uma mesma questão, que tem a ver com a marca. A marca é uma das coisas mais importantes que uma instituição, que uma organização, ela possui. Da marca emergem muitas coisas. Emerge a credibilidade, a forma das pessoas olharem aquela instituição, os seus valores, os seus princípios. E nós vemos aqui dois cases completamente diferentes, de uma empresa que cuidou da sua marca e de uma outra empresa que não cuidou da sua marca. Como igreja, nós também temos uma marca, nós temos uma reputação. E vez ou outra, situações acontecem que podem querer vincular uma ação, uma atitude, um caso isolado que envolve a igreja, que envolve o ministério, tentando, de alguma forma, macular a imagem da igreja. Quando uma situação de crise ela acontece, um acidente acontece, uma acusação de assédio, de violência acontece,
Qual é a nossa postura? Isso tem a ver com gerenciamento de crise na mídia. Gerenciamento de crise na mídia não tem a ver com colocar panos quentes ou abafar o caso, mas tem a ver basicamente com 3 princípios. O primeiro deles é enaltecer as crenças, valores e princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O segundo deles tem a ver com ajudar a preservar a integridade e a reputação da Igreja diante da sociedade. Em terceiro lugar, colocar em primeiro lugar a segurança, seja ela espiritual, emocional, mental ou física das partes. Nós somos, como instituição, muito mais do que atitudes isoladas, do que atos isolados. E o gerenciamento de crise na mídia tem a ver com nós nos posicionarmos diante de situações de crise que podem acontecer. Como é feito um gerenciamento de crise? Em primeiro lugar, nós precisamos entender 2 coisas, 2 conceitos diferentes. O primeiro é o conceito de risco e o segundo é o conceito de crise. O que é um risco? Um risco é uma ameaça latente a um indivíduo, no nosso caso, a organização. Um perigo que pode se tornar concreto ou não. E são a esses riscos que nós devemos tomar atenção, tomar o nosso cuidado. Mapear quais são os riscos que envolvem o Ministério dos Bravadores, que envolvem o Ministério de Aventureiros. Seja uma reunião, em um acampamento, em uma viagem, em uma atividade. Quais são os riscos? Quando esses riscos eles são mapeados, nós temos uma grande probabilidade da crise não acontecer. Porque a crise só acontece quando um evento específico, que era um risco enquanto ameaça, agora ele se torna factível. Ele se torna algo que, de fato, ele aconteceu. E quando esse evento acontece, ele cria níveis de incerteza, de ameaça à organização por causa da repercussão negativa que tem diante do público. Deixa eu falar uma coisa para você que lidera esse ministério. Nós trabalhamos com crianças e com adolescentes. Você sabe a sua perspectiva social, física, emocional e espiritual. Nós estamos associados a uma igreja. E quando alguma coisa negativa acontece com eles, existe uma probabilidade muito grande de repercussão negativa na mídia. Porque unem 2 coisas que causam muita repercussão. Crianças e igreja. Quando esses 2 elementos, em uma tragédia, em um acidente, em uma situação de violência, de abuso, acontece com esses 2, criança e igreja, existe uma grande probabilidade de uma repercussão na mídia em uma escala muito grande ela acontecer. É exatamente por isso que nós precisamos olhar para os riscos, cuidar deles, porque existem crises que podem ser evitadas, mas nós precisamos olhar primeiro para os riscos ao nosso redor. E você está vendo essa foto que tem ali o nosso querido motorista de ônibus, porque isso vai ficar muito claro para você. Às vezes, a gente não consegue controlar uma situação de acidente, por exemplo. Um caminhão veio e bateu no ônibus em que os meninos estão indo para o Aventuri, ou para o Campuri, ou para o acampamento. Você não consegue controlar isso. Mas ao contratar a empresa, você consegue verificar se ela pode oferecer aquele serviço ou não. Se o profissional ele é habilitado para aquilo ou não. Qual é a condição do ônibus com relação à sinalização, aos pneus. Tudo isso é controle de risco. Se um acidente acontece e você se certificou de que todos esses riscos eles estão controlados, a repercussão na mídia vai ser uma. Agora, se você não tem crianças asseguradas dentro daquele ônibus, se aquela empresa ela não pode fornecer aquele tipo de serviço, se o pneu está careca, você não fez um gerenciamento de risco. E agora a crise na mídia ela vai ser muito maior. Por isso, antes de se preocupar com gestão de crise, nós precisamos nos certificar quais são os riscos que envolvem todas as atividades. Quais são os riscos que você tem diante de uma reunião que acontece semanalmente? Quais são os riscos que podem acontecer em um acampamento? Tudo isso precisa ser dimensionado, porque quando dimensionados, a possibilidade de se ter uma crise, ela é muito, muito, muito menor. Mas aí vem a pergunta, eu dimensionei todos os riscos, mas agora a crise ela aconteceu. Aconteceu o acidente, aconteceu um caso de violência, aconteceu um caso de abuso, veio essa acusação. Quais são os passos que nós precisamos dar? São pelo menos 3 os passos que são dados quando a crise ela acontece. O primeiro estágio nós chamamos de crise prevista.
é quando aquele caso ainda não é de conhecimento do público. Não veio à tona na sociedade, não veio à tona na mídia, as pessoas não estão sabendo. É necessário você ficar atento ao tema, você que é líder, você que teve em contato em primeiro momento, instância com aquela história. Se você, em uma esfera local, consegue resolver esse problema, faça-o imediatamente, faça rápido, porque à medida em que o tempo passa, em que as horas elas passam, a tendência disso se avolumar é muito grande. Existem situações em que você não vai conseguir resolver ali e que pela natureza daquela crise, ela vai tomar uma repercussão muito maior. Casos de abuso, casos de violência, casos de acidente, eles vão repercutir, queira você ou não. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você notificar a gente, o Departamento de Comunicação da Associação, o líder do Ministério de Desbravadores e Aventureiros da Associação. A partir desse momento, alguns passos eles serão dados. Todos os níveis administrativos da igreja possuem uma comissão de gerenciamento de crise na mídia. E todas as vezes que alguma coisa em potencial para uma crise acontece, esse comitê ele se reúne. E agora alguns passos eles são dados e você precisa saber deles. O primeiro passo, entrevistas e comunicados sempre são feitos de forma escrita. Sempre que a instituição ela vai se posicionar, e a partir desse momento é apenas a instituição que vai se posicionar, a igreja não se posiciona, você como líder não se posiciona diante da mídia, nas redes sociais, a instituição ela vai se posicionar sempre de forma escrita, sempre por notas. Em alguns momentos vai ser necessário uma palavra e tudo mais. Nesse caso é eleito um porta-voz, e esse porta-voz ele vai falar em nome da instituição, mas apenas ele. A comunicação interna, aquilo que envolve a igreja, aquilo que envolve o clube, precisa ser feito da forma mais ágil, coerente e rápida possível. Coerente porque uma pessoa que está ouvindo aquela informação na reunião da comissão, na reunião do clube, na reunião que foi convocada para tratar daquele assunto, ela pode postar nas redes sociais e aquilo que vai ser tratado com a mídia de forma externa tem a ver exatamente com aquilo que vai ser tratado com a igreja. Por isso essa informação ela precisa ser coerente. Nós contamos com todos para que seja feito o monitoramento, principalmente das redes sociais. Não para que você responda, não para que você vai debater com alguém, brigar absolutamente, mas para vermos como lá na mídia local, lá no jornal da cidade, lá com a pessoa influente da cidade, como essa situação ela vai ser postada e administrada. E é importante destacar algo aqui muito, muito, muito importante. Nós não damos visibilidade para a crise. A crise, ela é administrada. Portanto, uma situação que não repercutiu de forma negativa na mídia, uma situação que não se avolumou, uma situação, por exemplo, em que não foi a imagem da igreja vinculada àquele ato, nós não vamos nos posicionar. Por um motivo muito simples. Não é papel da instituição dar volume, dar crédito ou repercutir o caso. Algumas situações, elas já foram solucionadas. E se como igreja, como instituição, nós nos posicionarmos, emitimos uma nota, fazemos um comunicado, aquilo que não era uma crise pode se tornar. É exatamente por isso que a igreja, ela gerencia a crise, mas ela não cria a crise. O terceiro e último passo tem a ver com aquilo que acontece depois da crise. Sempre depois que uma crise na mídia ela acontece, nós precisamos aprender com o ocorrido, vendo se aquela forma como a crise ela foi gerida, ela foi adequada, quais são os pontos que nós devemos melhorar. Nós temos formulários onde preenchemos a cada situação de crise na mídia ela acontece. E aquilo que tem a ver com a igreja, com você que é líder, com o seu ministério local, nós contamos com o seu apoio para evitar reacender a crise. Com comentários nas redes sociais, com reacender a chama, com trazer uma situação à tona novamente. Tudo isso que eu falei não vem da minha cabeça. Se você se interessa pelo assunto, nós temos um manual de gerenciamento de crise na mídia, que está aí, à sua disposição. Você pode ler, você pode reler, todos esses passos, tudo isso que eu falei para vocês, foi retirado, boa parte desse material de gerenciamento de crise na mídia. E você que lidera os dois ministérios, um dos dois ministérios, é uma leitura muito importante de você fazer, porque nós não queremos, mas pode ser que em algum momento
você se depare com uma crise que precisa ser gerida. E ela começa por aí. E eu encerro com Filipenses capítulo 4, versículo 13. É uma passagem bíblica com uma promessa para a gente. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, ela diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Mesmo as situações de crise, mesmo as situações onde a credibilidade da igreja, do clube, sua como líder for colocada em xeque. Cristo é aquele que nos dá forças para vencer, para enfrentar qualquer tipo de situação. Que Deus abençoe muito você. Que em nenhum momento você precise utilizar isso, esses são os nossos votos. Mas se em algum momento você precisar, saiba que existem passos, que existem pessoas que estão à sua disposição, ao seu apoio. Porque maior do que qualquer coisa são as pessoas que nós lideramos e também o Deus que nós servimos. Que Deus te abençoe. Tudo bom, desbravadores? Tudo bom, líderes da ACP? Hoje, nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que nunca gerou problema nenhum, nunca gerou polêmica, é sempre todo mundo nisso. Brincadeira, é o que mais gera polêmica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o RUD, Manual do Uniforme dos Desbravadores. E em 2020 ele teve algumas mudanças, que nessa aula online nós vamos explicar para vocês. Eu vou aqui dizer para vocês algumas dessas mudanças e depois na aula presencial, quando nós estivermos fazendo a aula, nós vamos ter outros exemplos práticos para que nós possamos ter certeza do nosso uniforme. Primeira coisa, eu queria ler para vocês o que significa uniforme no dicionário. O dicionário diz o seguinte: uniforme que tem a mesma forma, mesma aparência, padrão e valor, do mesmo tipo, idêntico, semelhante. E tem dois, que não varia sua forma, maneira, grau, intensidade e etc. Esse é o que significa uniforme. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro dos nossos clubes nós temos vários padrões diferentes, mas qual é o certo, qual é o errado? O que está certo é o que está escrito no nosso manual. Em 2020, quando eles trocaram esse manual, é bem claro, o item 1 ali das orientações gerais. Este manual, o que contém neste manual, revoga, cancela o que está em todos os outros manuais para trás. A partir de agora, é somente este que está valendo. E por que isso? Porque você pode pegar um manual de 2016 e vai estar dizendo uma coisa. No manual de 2018 vai estar outra coisa. 2020 foi alterado alguns itens e agora é esse que está valendo. Por exemplo, foi acrescentado no manual de 2020 sobre o uso do lenço. O uso do lenço é para quem? Somente quem tem uniforme oficial dos bravadores. Se você não tem uniforme oficial dos bravadores e não foi admitido em lenço ainda, você não pode usar. Então o desbravador só vai poder usar o lenço no dia da admissão dele. A partir daí ele pode usar. Mas qual é a nova regra? Ali agora está bem claro, uma coisa que era meio subjetiva. Não pode usar o lenço com camisas de time de futebol, camisas de partidos políticos ou outras coisas que são totalmente diferentes ao nosso padrão evangélico. Por exemplo, eu vou lá colocar a camisa do Atlético e vou de lenço para o clube. Você pode confundir, ele é um torcedor ou ele é um desbravador, o que ele é? Então, por isso que está bem claro, é proibido. Também ficou bem claro ali que agora é proibido, uma coisa que todo mundo já sabia, mas as pessoas faziam, colocar o lenço em cachorro, colocar o lenço em outros animais, em gato, para poder tirar uma foto, para ficar bonitinho. Agora está bem claro, isto é proibido, não se pode mais fazer isso. A grande, podemos dizer assim, a grande mudança que teve nesse novo manual de 2020 é esta aqui, ó, o nosso logo D1, que antes não podia ser utilizado, a partir de agora você pode usar.
Você pode usar na sua camisa, você pode usar, fazer um chaveiro para o clube para poder angariar fundos, você pode colocar no boné ou no chapeuzinho australiano o logo D1, o LD1, esses logos agora estão liberados para serem usados no clube. Antigamente era só o D4 que podia. Agora o D1, o oficial, porque ele é o logo que representa o Clube dos Desbravadores, ele está liberado para nós podermos usar. Então isso é muito legal, porque agora você pode colocar na sua camiseta o logo oficial com o nome do Clube de Desbravadores. Então você pode fazer a sua camiseta de campo, colocar na manga, como está aqui, ó, a bandeira do Paraná, na outra manga a bandeira do Brasil e aqui, bem no seu peito, a logo oficial D1 dos Desbravadores. Está lá regulamentado, está tudo certo e agora você pode usar. Outra mudança é sobre o nome. Antigamente somente o diretor ou os oficiais que poderiam usar aquela plaqueta ou de metal ou de plástico com o vinil em cima coladinho ali. Agora não, toda a diretoria está liberada. Então você pode trocar e colocar, só que, como eu já falei, é uniforme, é todos. Se um vai colocar, se o diretor associado vai colocar, se o instrutor vai colocar, então toda a diretoria deve andar da mesma forma. Então toda a diretoria deve junta tirar o nome de pano e colocar a plaqueta para que ele possa estar todos uniformes. Então há muitas coisinhas, muitas regrinhas, coisinhas pequenininhas que nós temos que ler para que a gente possa entender. Por exemplo, o uso da faixa. Ah, a faixa faz parte do uniforme, a faixa não faz parte do uniforme. Tanto ela faz parte do uniforme que o desbravador tem que ter uma especialidade. Em 3 meses ele vai fazer uma especialidade, vai cumprir as regras, vai conhecer o hino, decorar os ideais desbravadores, para que ele possa então ser admitido em lenço. Então a faixa faz parte do uniforme, ela não deve ser utilizada separadamente. O sapato, para mim, um sapato preto com um pequeno detalhezinho desse tamanho. Para algumas pessoas, o sapato preto com o pequeno detalhezinho pode ser desse tamanho. Então a regra é, tá preto, o detalhe, que cor é? Ele é preto? Não tem problema nenhum. O detalhe é amarelo, o detalhe é prata, o detalhe é dourado, tá errado, tá fora do padrão. Então todos de sapato preto. Até achei interessante que em um campuri, nós estávamos esperando para fazer a avaliação, uma diretora pegou com uma canetinha e ela pintou todos os sapatos ali, todos os detalhes dourados que eram dos sapatos das meninas foram pintados de preto. E quando ela chegou para a inspeção, estavam todos pretos. Então ela estava totalmente com os sapatos dentro do padrão. Então isso é interessante. O nosso HUD, ele não é dúbio, ele é bem claro. Todas as informações que constam aqui, elas são bem explicadas. E só tem um item que diz se existe uma divergência, se existe alguma coisa que possa interpretar que gera alguma dúvida, este item é a divisão que vai poder decidir. Não é a associação, não é o nosso campo, não é a união. Quem vai decidir isso é a divisão. Ela é a única que tem o direito e que tem o dever de regulamentar todas as dúvidas. Então, você conversa com o pastor, conversa com o departamental vai conversar com a união vai conversar com a divisão e uma hora essa dúvida vai chegar até você sanada, vai chegar explicada. Então, está em dúvida, converse com o seu regional, levanta essa ideia para ele, ele vai chegar até o departamental e essa história vai subir, essa dúvida vai subindo até chegar na divisão. E quando chegar na divisão, ela vai, em algum momento oportuno, vai chegar a resposta até você. E uma das coisas mais legais que teve nessa mudança, eu acho que ficaria muito bonito quando você fizesse lá com o seu clube no Dia Mundial dos Bravadores ou em uma investidura, é que a partir de agora
O voto de fidelidade à Bíblia, todas as pessoas que estiverem a Bíblia vão poder fazer o voto como a pessoa que está declamando lá na frente. Então, imagine, todo o clube vai estar lá na frente, todos os desbravadores segurando a sua Bíblia, e na hora do voto, que a pessoa dizer para o voto de fidelidade à Bíblia, posição, todos vão poder levantar a sua mão sobre as suas Bíblias e vão poder fazer a declaração sobre a sua Bíblia. Se não tem, faz a posição Maranata normalmente. Mas seria legal se todo o clube fizesse junto. Imagina, colocasse todo o clube lá na frente e quando falasse assim, voto de fidelidade à Bíblia, o clube inteiro com as suas mãos sobre a Bíblia, declamando o voto de fidelidade à Bíblia. Gente, uniforme é uma coisa séria, porque o uniforme é o nosso, podemos dizer assim, um dos nossos maiores símbolos. Quando você está usando o uniforme, você está andando na rua, quando você está indo para o clube, quando você está indo para uma atividade, aquele uniforme vai marcar as pessoas. Todas as pessoas vão olhar e vão dizer, ó, é um desbravador. Por quê? Porque ele está com o uniforme oficial dos desbravadores. Então, usar o uniforme dos desbravadores com uma maneira decente, alinhado, como os meninos usam todos soltos, dentro da calça, bonitinho, arrumadinho, é muito importante. Converse com o seu desbravador, explique para ele que isso é importante, para que ele possa ter um respeito. O uniforme não é sagrado, o nosso lenço não é sagrado, mas o nosso uniforme representa o Clube dos Desbravadores, então ele precisa de respeito. Então, quando nós estivermos usando o uniforme oficial, nós devemos estar bem alinhados, bem arrumados, bem vestidos. E aí nós estaremos representando o Clube dos Desbravadores de uma maneira bem legal, de uma maneira que todas as pessoas vão olhar e dizer, ó, tá ali um desbravador. Os pais apontam, olha filho, tá ali, ó, por que você não entra? Olha aquele clube, como aquele menino tá bonito, como aquela menina tá bonita. E às vezes pode chamar a atenção de um outro menino e uma menina e de querer conhecer o clube. Beleza, gente? Espero vocês lá no CTBD, quando nós vamos conversar sobre as regrinhas do nosso uniforme, sobre as nossas mangas, nossos emblemas, o que eu posso usar na faixa, o que eu não posso usar na faixa, aonde eu coloco cada item no uniforme, cada item na nossa faixa, o que é cada uma das coisas. Lá nós vamos ter um pouquinho mais de tempo e então nós vamos conversar de uma maneira bem legal para que nós possamos entender o RUD, compreender e o mais importante, fazer da maneira certa. Beleza, galera? Conto com vocês e espero vocês lá no nosso CTBD para que nós possamos conversar sobre o manual do uniforme. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Maranata, querido desbravador, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos falar um pouquinho agora sobre cerimônias. E afinal, por que nós trabalhamos as cerimônias? Por que nós fazemos as cerimônias dentro do Clube dos Desbravadores? E antes de nós falarmos um pouquinho sobre cerimônias, vamos entender algumas coisas. Primeiro delas, toda cerimônia precisa ter um simbolismo. Ela tem que significar algo. Ela tem que ter não só o momento, como também para o desbravador, para você que está aí assistindo. Afinal, o que adianta fazermos uma cerimônia apenas por fazermos? Vamos entender algumas cerimônias, certo? Primeira delas, o batismo. O que significa o batismo? É uma cerimônia que não é propriamente do Clube dos Desbravadores, mas ela é regida pela igreja. A cerimônia do batismo nada mais é do que aquele momento em que a gente deixa o velho homem ou a velha mulher, se assim preferir, e se torna uma nova pessoa. Depois, na sequência, nós temos o que? A cerimônia da Santa Ceia, com o lava-pés, o tomar do vinho, o comer do pão, certo? Que é uma representação do quê? Daquilo que nós teremos no céu. E ainda, falando um pouco mais sobre cerimônias, poderia falar sobre várias delas, mas eu vou citar apenas mais algumas. A cerimônia do fogo do conselho, a cerimônia de admissão em lenço, ou quem sabe a cerimônia de investidura.
São cerimônias que nós fazemos, que nós praticamos como igreja e também como departamento dos desbravadores, não só desbravadores, mas eu posso aqui também citar os aventureiros. Nós fazemos. E qual o significado cada uma delas tem? Depende da pessoa, depende do momento, depende daquilo que está sendo falado. Ainda falando sobre simbolismos. Meus queridos, o simbolismo ele precisa ser aplicado, não só na nossa vida, como também na vida do desbravador. Aquilo que eu falei agora. Não adianta a gente fazer uma cerimônia apenas por fazer. Ela precisa ter algum tipo de significado. Não só aquele script ao qual nós pegamos e a cerimônia da admissão em lenço, o lenço é amarelo, representando a excelência, o azul, a lealdade, o branco, aquele discurso todo que nós já sabemos, que nós já conhecemos e a gente faz ali com os nossos desbravadores novos e também os antigos terminam participando. Só que, infelizmente, muitas vezes, essa programação, sem um simbolismo fixo para aquela pessoa que está ali participando, termina se tornando maçante. E não é nunca o nosso objetivo, dentro do Clube dos Desbravadores, fazermos uma cerimônia maçante. Então, pense nisso com carinho. Não tem como a gente fazer simplesmente uma cerimônia dentro dos nossos achismos. Ele precisa ser significativo para o desbravador. Ele precisa, toda a nossa cerimônia, ela precisa fazer com que a gente fique mais próximos de Jesus. Senão, não adianta nada. Tipos de cerimônias. Tipos de cerimônias. Aí, a gente volta lá para aquilo que eu estava comentando anteriormente. Quais são os tipos de cerimônias que nós temos? Nós temos o batismo, que é o principal, é o que a gente deseja como Clube de Desbravadores. É levar as nossas crianças a conhecerem a Jesus e, quem sabe, tomar a decisão para estar mais próximo dele, que de repente para sempre. Nós podemos ajudar o Clube de Desbravadores, a igreja, o seu departamento ali do Ministério Pessoal, dentro das cerimônias do batismo. Por que não? A gente não pode, de repente, fazer algo diferente, fazer alguma inovação dentro da própria cerimônia do batismo. Não estou dizendo entrar no tanque, fazer algo lá, fazer uma peripécia, não, nada disso. Mas todo momento, todo o ensejo anterior à cerimônia do batismo. Por que não? Aí nós temos também a cerimônia da Santa Ceia. Com certeza vocês já participaram de alguma cerimônia de Santa Ceia diferente no próprio Clube de Desbravadores. Uma cerimônia que foi significativa na tua vida. E não só aquela cerimônia ao qual a gente conversou, a gente escutou o pastor falar que Jesus Cristo primeiro lavou os pés, que Jesus Cristo depois partiu o pão, que Jesus Cristo depois deu o suco da uva e disse, comei e bebei em memória de mim. Não estou falando disso, tudo isso faz parte do rito cerimonial da cerimônia de Santa Ceia. Mas com certeza vocês já participaram de outras cerimônias de Santa Ceia com o próprio Clube de Desbravadores, que com certeza tu tá lembrando aí e que foi significativo para ti. Da mesma forma que ele precisa ser significativo para as nossas crianças. Lenço. Quem é que não lembra do momento em que recebeu o seu lenço? Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora ainda não receberam o lenço de vocês, não participaram, não fizeram lá a provinha de admissão em lenço. Mas eu tenho certeza que o momento em que vocês receberão o lenço de vocês vai ser um momento único, da mesma forma que foi o meu. Muitos receberam o lenço dentro do tanque batismal, momento ímpar. Estavam participando da cerimônia de batismo e no final receberam o seu lenço junto com o seu PIN e isso foi significativo para vocês. Ou ainda, a investidura da primeira especialidade, a investidura da primeira classe, tudo isso são cerimônias as quais a gente participa, as quais a gente está engajado, nós estamos engajados dentro do Clube de Desbravadores, estando à frente do Clube de Desbravadores e você, conselheiro, diretor associado ou diretora associada, vocês fazem parte disso. Então vocês precisam conhecer todas essas cerimônias para mais adiante terminarem participando. Por que não? Eu poderia falar aqui de outras cerimônias, como por exemplo, cerimônia de abertura do clube. Quantos clubes
hoje fazem uma cerimônia de abertura. Eu tenho certeza, eu já participei de várias cerimônias de encerramento. Tenho certeza que muitos clubes ainda fazem cerimônia de encerramento e é um momento fantástico dentro do encerramento, dentro da programação do Clube de Desbravadores, a cerimônia de encerramento. Só que todas essas cerimônias, elas precisam de um item ou de um tópico, por assim dizer, muito importante que se chama segurança. Com certeza, no momento em que a gente faz ali, por exemplo, a cerimônia de admissão em lenço ou de investidura, nós temos a entrada da tocha, representando o Espírito Santo, a chama representando o Espírito Santo. E muitas vezes a gente termina escolhendo materiais errados para fazer a tocha. Ou escolhe diesel, ou escolhe gasolina, ou escolhe outros tipos de elementos aí que causam automaticamente o fogo, mas ao mesmo tempo causam uma fumaceira danada. Então, gente, olha só, importante, grave isso, ok? Nunca escolham materiais inadequados para fazer fogo. Escolham sempre materiais adequados para o fogo que vocês estarão executando. Então, se vocês vão fazer uma tocha dentro da igreja, procure materiais que vão fazer menos fumaça. Exemplo, citronela. Outro exemplo, em vez de usar um suporte com líquido que pegue fogo, por que não utilizar de repente uma vela? E eu não digo apenas pegar uma vela e sair com a vela lá dentro, não. Preparar a tocha com cera, com estopa, e aí utilizar a própria parafina para que ela vá queimando, faça uma chama bacana, faça uma chama bonita, mas ao mesmo tempo não provoque uma fumaceira dentro da igreja. Isso vai deixar o teu evento muito mais bacana, muito mais significativo para aquelas pessoas que ali estão assistindo. Fogo do conselho, muitas vezes a gente fica muito ansioso em fazer o fogo, fazer com que ele funcione, e a gente fica com medo que ele não vá pegar, não vá acender no momento em que o pregador está ali preparado junto com todo mundo, e a gente esquece de coisas importantes, como por exemplo a distância que o pessoal precisa estar da fogueira. Às vezes a gente termina não escolhendo os materiais adequados, não faz uma consagração decente pro fogo do conselho, não faz uma consagração do fogo do conselho, escolhe materiais ruins, escolhe madeira verde, coloca coisas verdes ali que no final das contas fazem com que a nossa fogueira, o nosso fogo do conselho, faça mais fumaça do que propriamente fogo. Outra coisa muito comum e que eu já vi muitas vezes acontecerem dentro de acampamento, está acontecendo o fogo do conselho e crianças brincando ali no momento do fogo do conselho. Com certeza, se vocês pararem, e muitos de vocês são anciãos da igreja, ou são diáconos, ou até mesmo diaconisas, fazem parte da liderança da igreja. Pensem na Santa Ceia. Logo depois que acaba a Santa Ceia, ainda sobram alguns copos e alguns pães. O que acontece com aquele suco que ali foi consagrado pelo pastor, ou com aqueles pães que ali foram consagrados pelo pastor, que estão em cima da Santa Ceia? A gente pode consumir? A gente não pode. Da mesma forma, o fogo do conselho. Depois que acaba o fogo do conselho, ele precisa ser extinguido, precisa ser acabado, ele precisa ser apagado. E ali não vai ser feita uma brincadeira, não vai ser feito outra coisa que não fosse apenas o fogo do conselho. Acabou o fogo do conselho, o pessoal deve se retirar para o acampamento e ir dormir, porque o momento espiritual já foi feito. E muitas vezes essas coisas não acontecem. O fogo do conselho fica lá queimando, podendo causar um incêndio. Então, gente, esses itens são extremamente importantes e precisam ser observados, porque se eles não forem observados com cuidado e até mesmo com cautela, um momento que era para ser importante e significativo pelo seu conteúdo, termina se transformando numa grande dor de cabeça, ok? E aqui vão algumas dicas. Aí eu viro para lá. E o cara do corte que se vire aí. E aqui vão algumas dicas. Galera, vai fazer uma cerimônia, seja ela qual for, ok? Primeira coisa que precisa fazer, prepare uma lista.
coloque nessa lista, da mesma forma que eu tenho aqui em cima da mesa, coloque na lista todos os itens que serão necessários para essa tua cerimônia. Seja ela cerimônia de admissão e lenço, ou seja ela uma cerimônia de encerramento do clube no final do ano. Coloque no papel. Confie no papel. Não confie apenas na sua cabeça, porque com certeza a gente esquece. Nós somos pecadores, a nossa memória já não é mais a mesma, não é a mesma de Abraão. Então coloque no papel tudo aquilo que tu precisa para aquele teu momento da cerimônia. Outra dica, não menos importante do que essa: ensaie. Outra dica, não menos importante do que essa: ensaie. Faça ensaio. Chame toda a equipe que vai participar daquele momento da cerimônia. Chame para um ensaio. É importante primeiro ensaiar, verificar todos os pontos falhos e com certeza a cerimônia de vocês vai ser ou será a melhor possível. Faça isso, com certeza vai ganhar grandes louros. Outra dica, não apresse a cerimônia, mas cuidado para que ela não fique enorme e cansativa. Muitas vezes a gente termina querendo colocar tudo, absolutamente tudo dentro da cerimônia. E a cerimônia vai se alongando, e vai se alongando, e vai se alongando, e vai se alongando, e vai ficando extremamente cansativa. Então, enxugue. Às vezes fazer algo simples e objetivo é o melhor caminho do que fazer algo inchado, com muitos vídeos com 4, 5, 6 músicas, querendo mostrar tudo que o clube está fazendo. Cuidado, gente. Isso pode terminar sendo um tiro no pé. Outra dica, tenha um mestre de cerimônia. Não adianta, meu querido diretor, minha querida diretora, vocês não conseguem carregar o mundo sozinhos. Tenha alguém responsável que possa cuidar de toda a cerimônia para vocês. Com certeza vocês vão precisar participar em algum momento dentro da cerimônia. Então tenha um mestre de cerimônia, alguém que possa ajudar. Vai entrar agora vão entrar os desbravadores, agora vai entrar a diretoria, agora vai entrar a liderança, agora é o momento da música, agora é o momento do vídeo. Tenha isso com alguém que possa fazer isso e, de preferência, que não seja alguém da equipe. Quem sabe um pai? É uma forma de trazer esses pais aí para ajudarem dentro do clube. Quem sabe uma mãe, ou até mesmo aquele irmãozinho da igreja que vocês sabem que é uma pessoa extremamente organizada dentro das atividades da igreja e que pode te ajudar. Uma pessoa que vai passar com antecedência toda a programação para a equipe do som, toda a programação para a equipe da multimídia, toda a programação para o pessoal que está ali envolvido. E ainda, voltando lá naquela questão do ensaio, essa pessoa que vai cuidar da cerimônia, ela precisa também estar presente no ensaio, e não só ela, toda a sua equipe. Se faltou o diretor associado, se faltou, vai chegar lá na hora da apresentação da cerimônia e vai terminar dando algum furo. Então tenha toda a sua equipe disponível no momento do ensaio. Não é negociável. E isso é importante. Se não acontecer dessa forma, pode ocorrer furos. Siga o tema. Aqui é mais uma dica importante. Siga o tema. Dia do Desbravador, por exemplo, sempre tem um tema. Siga o tema e vá pela linha do tema. Isso vai evitar que a gente faça alguns improvisos no meio do caminho. Improvisos, às vezes, são necessários, mas ele não pode se tornar regra, porque uma hora ou outra o improviso vai dar errado. Já o planejamento dificilmente acontece errado. E quando a gente se planeja, até o improviso termina saindo organizado. Pense nisso. Outra dica muito importante que muitas vezes eu acompanho dentro de alguns clubes é: as pessoas que estão participando da cerimônia estão atrás. Elas precisam estar num lugar de destaque. Exemplo, a pessoa vai receber ali naquele momento da investidura a insígnia de excelência. E ela está lá no banco, sentado junto com a mãe.
ela deveria estar lá na frente. Pensa na formatura da escola, pensa na formatura da faculdade, onde estão as pessoas que estão recebendo agora os seus diplomas. Elas estão lá na frente, à vista de todos, e muitas vezes as pessoas nas nossas cerimônias não estão à vista de todos. Estão sentadas num canto, num banco, ou com os pais, ou lá no fundo, ou fazendo outras coisas que não seriam pertinentes para aquele momento. Gente, criatividade é tudo, é extremamente importante. Sejam criativos, aqui vai mais uma dica. Só que cuidado com a criatividade ela não pode passar por princípios da igreja. Então, cuidado. As nossas coisas, as coisas que a gente faz dentro de uma cerimônia, dentro da igreja, elas precisam condizer com os princípios da igreja. Ou seja, muitas vezes a gente quer inventar a roda e a gente termina escandalizando aquele irmãozinho que está lá na igreja, foi procurar um momento de conforto e ali ele termina saindo escandalizado dentro da igreja. A gente não pode ser pedra de tropeço para os nossos irmãos, por mais que às vezes a gente tenha algumas ideias inovadoras. Cuidado, é melhor a gente ir devagar e não escandalizar ninguém, às vezes fazer algo mais simples, porém digno, do que escandalizar alguém e terminar perdendo esse irmão ou até mesmo o apoio desse irmão ou dessa irmã dentro da igreja. E ainda dentro desse sentido aí da criatividade e do escandalizar a igreja, um item que me deixa muito preocupado e às vezes é um problema, são as trilhas sonoras. Meus queridos, a gente não pode ir contra aquilo que diz a igreja, a gente não pode ir contra aquilo que diz as regras instituídas pela nossa igreja. Ou seja, princípio é princípio, ele não pode ser quebrado. Então cuidado com as trilhas sonoras que muitas vezes a gente termina escolhendo para as nossas investiduras, para as nossas cerimônias. Procure sempre trilhas sonoras que já foram pré-selecionadas pelo departamento. Existe uma coletânea de trilhas sonoras preparadas pelo departamento que não vão escandalizar os nossos irmãos da igreja, ok? Procure sempre isso. Outra dica muito importante, aprenda a ouvir. A gente não é dono da razão. Aprenda isso desde cedo. As suas ideias, elas são bacanas, mas às vezes a ideia daquela pessoa que está do seu lado também pode ser importante. Procure tomar as decisões sempre em espírito de oração para todas as cerimônias que for fazer, desde o fogo do conselho até o momento lá da investidura ou do encerramento do clube. Procure sempre fazer as cerimônias em espírito de oração. Eu tenho certeza que essas cerimônias de vocês serão um sucesso. E não esqueça, o mais importante de tudo, faça tudo mirando a Deus. Porque se vocês fizerem isso mirando a Deus, eu tenho certeza que vocês conseguirão buscar os desbravadores de vocês. Um grande abraço e até a próxima.